quando na verdade Deus estava com os olhos fitos nele. Jonas, ele foi desobediente à voz de Deus. Eu digo para você nesta noite, se Deus não mandar, mas você tiver um desejo de fazer no coração, faça, que Deus vai te recompensar. Agora, se Deus diretamente te mandar, faça. Não desobedeça, porque as consequências podem ser muito grandes. E não só você pode sofrer as consequências, mas as pessoas que estiverem convivendo com você podem sofrer as consequências também. Sabe por quê? Porque Jonas entrou naquele barco, naquele navio, em direção a Tarsis. E lá num certo lugar, as ondas do mar começaram a se agitar. Uma grande tempestade começou a se levantar. E aquela tempestade não foi o diabo que mandou. Porque o diabo manda a tempestade também. Se você for analisar na Bíblia, naquela passagem que os discípulos de Jesus estavam no barco, e Jesus estava na popa do barco dormindo, uma grande tempestade se levantou ali. Foi Satanás que mandou aquela tempestade, porque ele queria tentar acabar com o ministério de Jesus. Mas nessa situação foi o próprio Deus que mandou uma tempestade. Foi o próprio Deus que mandou um castigo. Foi o próprio Deus que fez as ondas se agitarem, para que o profeta de Deus ali sentisse na pele o que é Deus. Glória a Deus, aleluia. A tempestade era tão grande que até os marinheiros começaram a ficar preocupados. Eu estava ouvindo um pastor uma certa vez pregar, e na sua mensagem ele diz que uma vez ele teve a oportunidade de entrar dentro do navio, e lá no meio da viagem, ele começou a sentir os ventos fortes batendo no navio, e ele começou a ficar com medo. E ele foi chegar perto do marinheiro para ver o que estava acontecendo. Ele disse que chegou lá, os marinheiros estavam na maior calma. O vento batendo no barco e eles na maior calma. E daí ele perguntou para o comandante do navio: mas vocês não estão preocupados com esse vento? Daí o marinheiro respondeu para ele: olha, meu amigo, nós estamos acostumados com um vento muito maior. E esse vento aqui não nos preocupa. A experiência deles. Isso eu falo para vocês imaginar a tempestade que se levantou naquele mar, ao ponto dos marinheiros se preocuparem. Agora, meus amados, nós vemos aqui as consequências da desobediência. Olha o que aconteceu aqui por causa de Jonas. Por causa de Jonas, o barco quase se despedaçou. Por causa de Jonas, agora os outros marinheiros começam a clamar a outros deuses. A Bíblia diz que os homens que estavam no navio, cada um começou a clamar o seu Deus. Jonas abriu uma brecha para que outros deuses fossem adorados. E a Bíblia diz: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Por causa de Jonas, os homens apavorados daquele navio, eles começam a pegar todas as malas, todas as maletas, todas as cargas, e começam a jogar no mar. Tripulantes perderam tudo que tinham para ver se o navio aliviava, mas de nada adiantava. E tudo isso por causa de Jonas. E onde estava Jonas naquele momento? Estava na popa do barco dormindo. Por causa dele, tudo aquilo estava acontecendo e ele não estava nem aí com a situação. A
claro que ele dormia profundamente. Ele não estava nem aí com a situação. Sabe o que nós aprendemos aqui, queridos? Muitas vezes, nós criamos problemas para os outros. E nós não estamos nem preocupados se as consequências estão vindo sobre outras pessoas e não estamos nem preocupados em resolver o problema. Agora o mestre do navio desce, vê o marmanjo Jonas lá, jogado, melhor do na corda, e ele diz: olha, homem, você não está vendo que nós estamos perecendo? Clama esse teu Deus, talvez assim haja esperança entre nós. Agora Jonas se levanta e aqueles homens veem que não há mais solução. E havia uma crença na época que quando tivesse dúvida a respeito de uma pessoa, era lançado sorte. E eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E eles interpretaram que Jonas era o culpado de tudo. Aí a palavra de Deus se cumpre quando ela diz que nada há em oculto que não seja revelado. Nós podemos nos esconder dos homens, mas jamais nós nos esconderemos de Deus. Nada há em oculto que não seja revelado. Agora aqueles homens perguntam para Jonas: que mal você fez em fugir da presença do teu Deus? Por que você fez isso de errado? Qual é a tua ocupação? Naquele momento Jonas estava desocupado. Ele estava dormindo, ele tinha recém-acordado. Ele não estava nem aí com as coisas de Deus. Muitas vezes na vida, meus amados, Deus nos chama, Deus quer que nós façamos a sua obra, e nós estamos com os braços cruzados, nós estamos dormindo em um sono profundo como Jonas, e aí Deus está chamando pelo nosso nome, dizendo: eu preciso de você, eu quero te usar, eu quero que você seja um instrumento em minhas mãos. Então simplesmente se levanta, se acorda, porque eu vou te usar em minhas mãos. Jonas estava desocupado. E aí Jonas responde: eu sou hebreu. Aí ele falou a verdade. E depois ele fala uma mentira. E põe a mentira nisso. E eu temo a Deus. Que mentira, porque se ele temesse a Deus, ele não ia fugir da presença dele. Eu temo a Deus. E por causa de mim, pelo menos ele assumiu a culpa. E por causa de mim, sobreveio todo este mal. Vemos a situação de Jonas naquele momento, meus amados. Agora, os homens perguntam: mas o que nós vamos fazer agora para que esse navio não afunde? Jonas, ele diz: olha, vocês me lancem no mar, porque se vocês me lançarem no mar, a tempestade vai se acabar. E aqueles homens tiveram compaixão de Jonas e tentaram remar, para ver se eles